Graças a Deus. Olá, meus amados irmãos. Nós estamos aqui hoje. Para quem não me conhece, eu sou missionário Daniel, Templo Herdeiros de Cristo. E vamos ler hoje em Atos 4. Deus está querendo mostrar aqui para nós, irmãos, que a igreja de Cristo faz dessa forma. Amém? E onde é que você tem visto acontecer? Para vocês verem. Paulo e Pedro, antes de chegar até aqui, eles estavam presos. Então já começa a história assim. Quando foram soltos, Pedro e João, Paulo não, desculpa, irmãos, Pedro e João voltaram para seus companheiros e contaram tudo o que os chefes e os sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Tá vendo? Quem foi que fez? Quem foi que falou alguma coisa mesmo, irmão? Vamos lá. Chefes e sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Tá vendo, irmãos? Líderes religiosos, para você ver. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo, ou melhor, quando os irmãos ouviram que realmente o povo estava maltratando, estava batendo neles, tinha prendido eles, e coisas, que Paulo e Pedro havia contado para eles, que provavelmente eram assim horríveis, Então, ouvindo isso, o povo começou a orar, Olha, ó soberano, olha para vocês verem, o povo começou a orar. Então agora eu sugiro você ouvir as palavras que eu vou falar aqui e testifica no seu coração, que a verdade está sendo falada. Olha para você ver. Se esse é o mesmo Deus seu, preste atenção e me ouve. Eles começaram a orar. Ó soberano, tu fizestes os céus e a terra, e o mar, e tudo que neles há. Vocês, irmãos, confia nesse Deus que é o soberano, que fez os céus e a terra e tudo que neles há? Então presta atenção que a bênção é maior. Tu falaste pelo teu Espírito Santo, por boca do teu servo, o nosso irmão Davi. Ou o nosso pai Davi, conforme está aqui. Que Jesus falou assim, quando chegou o pessoal, ele estava pregando, um dia chegou o pessoal e falou, mestre, os seus parentes e amigos, na realidade a sua mãe, está lá fora e seus irmãos te chamando. Ele virou para o povo e falou, olha, minha mãe, meu pai, minhas irmãs e meus irmãos são os que fazem a vontade de Deus. Amém? Olha para vocês verem. Porque se enfureceram as nações e os povos conspiram em volta. Quantas pessoas aí estão na igreja falando mal do seu irmão, ou está vestindo de uma forma para que o povo vê, que a pessoa realmente está sendo uma pessoa dedicada, àquilo que ela aprendeu. Aí você pega e vê pela aparência. Só que o Salvador Jesus, o soberano, Altíssimo, o Deus que criou os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, ele nos fala que nós devemos manter firme
devemos nos manter firmes na fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas aquilo que você espera. A fé você tem, a fé remove montanhas, irmãos. Por exemplo, um ser humano, né? Não vamos dizer um crente, ou um católico, ou um verdadeiro, ou um mentiroso, não. Um ser humano que quiser remover uma montanha, ele primeiro tem que ter fé. Mas eu sou ateu e não acredito que isso é ateu, não. Só você teve fé. Você viu que a montanha era grande, você viu o que você precisou. Precisou de acreditar que você ia contratar alguém que ia levar as máquinas e tirar. Então esse acreditar aí foi o quê? Foi fé que você teve. Ó. Vamos continuar aqui, ó. Os povos conspiram em vão. Tem gente que fica aí falando mal do outro, né? Ou então, irmãos, fica conversando, conversas vãs. O que é conversas vãs? Não é conversa de pornografia, não, irmãos. É uma conversa que não vai acrescentar e nem diminuir nada. Você chega, você conversa, conversa, conversa. Eu sempre falei, e ainda falo, irmãos, que o brasileiro, ele não comunica, ele conversa. Ele fala, mas ele não comunica. Porque se o brasileiro conseguisse comunicar, o Brasil hoje não estaria da forma que está. Mas não vamos entrar nessa parte, não. Eu só estou falando por que nós entramos nisso. Porque aqui está escrito que o povo conspira. Quando o povo fica conspirando, irmãos, em vão. Olha para você ver, os reis da terra se levantaram e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Os reis da terra se levantam, em muitos lugares é proibido, irmãos. Você falar sobre Jesus. Só que você viver igual Jesus não é proibido, não. Por quê? Porque Jesus, ele falou, não é para você morrer, obrigar ou matar por causa de alguém, não. Ele falou o seguinte, para você amar. Os dois principais mandamentos é o seguinte, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força e seu entendimento, e o próximo como a si mesmo. Em qualquer lugar você pode fazer isso, ninguém vai te proibir você de fazer isso, não. Glória a Deus. Levantou, os governantes se reúnem contra o Senhor e contra seu ungido. A gente tem visto aí que os governantes do mundo aí têm se reunido para acabar, né? Para maltratar o povo, para acabar, vamos dizer, com as pessoas que têm um pensamento positivo, que sabe pensar, aquela pessoa que não aceita e que vê a safadeza do governo, alguma coisa assim, não abre mão, não aceita, né? E eles se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, eles se reúnem contra nós, né? Querendo nos atingir mesmo da forma que prenderam, né? Pedro e João. Esses dias mesmo eu vi um vídeo do pastor de uma igreja, não sei se era quadrangular, estava pregando na praça, né? E ele foi preso porque ele falou a verdade contra a homossexualidade. Agora, irmãos, não vão julgar o homossexual, a lésbica, não, só. Tudo são almas. Se você estiver próximo a ele, ama ele. Porque através da sua atitude é que você vai mudar essa alma. Não é através das suas palavras, não, porque as palavras machucam. Então, irmãos, vamos ser sábios. Vamos ganhar esse povo para Deus, né? Porque eles têm salvação. A palavra nos afirma que a salvação é para todo aquele que acreditar em Jesus e confiar, né? A gente pode até ler aqui para vocês verem que é muito perfeito, está em João 5, né, irmão? João 5, 24. Isso é Jesus falando, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Isso é Jesus falando, irmãos, não somos nós, não. Vamos continuar aqui. Ó, de fato, Herodes, o Pôncio Pilatos reuniu-se com os gentios e com o povo
de Israel para conspirar contra o seu servo Jesus, a quem ungiste. Olha para vocês verem, eles levantaram contra Jesus, né? Mas a palavra de Deus é tão perfeita que olha para você ver, quem levantou contra Jesus, ó, fizeram isso, né? Vamos mudar esse nome de fizeram isso para quem levantou contra Jesus. Ó. Quem levantou contra Jesus, que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Então, Deus, antes deles estarem aqui falando de você, falando de mim, né? Criticando nós por tentar amar, tentar ser justo, né? E verdadeiro. Se eles levantaram isso, é porque o próprio Deus decidiu que eles levantassem de antemão, porque Deus está no controle de tudo. Né? É o Deus, né, o soberano, que fez os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. Ele está no controle de tudo, irmão. Agora, Senhor, considera as ameaças e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Olha para vocês verem. Aqui nós estamos pedindo ao Senhor. Considera a ameaça desse povo. O Senhor está vendo que eles estão vindo contra nós, querendo nos matar. Querendo nos matar na fé e até mesmo na carne, Pai. Considera a ameaça deles e capacita nós. Capacita nós para nós anunciar a tua palavra corajosamente, sem medo desse povo, porque como diz o outro, Deus, é o Senhor que está no controle. Né? Olha para você ver, anunciar a palavra corajosamente. Essa palavra, lá em João 14,6, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essa palavra que ele está falando aqui, ele quer dizer assim, ó, agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua verdade corajosamente, porque Jesus é a verdade. E estende a mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo Filho Jesus. O santo servo Jesus, que ele quis dizer aqui. Mas, olha para vocês verem, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas. Olha para vocês verem, irmãos. Oh Deus, esses sinais e maravilhas, faça isso acontecer na nossa vida, Pai. Por meio do teu santo Filho, o Cristo. A verdade, que Jesus é a verdade, seu servo Jesus, que Jesus é a verdade. Então aqui nós podemos mudar, ou podemos falar, estende a mão para curar e realizar sinais e maravilhas, né? Quando a gente estiver passando e ensinando para o povo a verdade, e falando a verdade para o povo. Amém, irmão? Dessa forma vocês praticam Jesus aqui na terra, irmão. Depois de orarem, tremeu o lugar. E em quem estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Está vendo, irmãos? Olha, depois de orarem, né, nós terminamos aqui de falar com Deus. O lugar, se tremeu o lugar em que estavam reunidos. Olha para vocês verem, irmãos. Eu vejo que o lugar que você toda hora está reunido é dentro de você mesmo. Você está com você toda hora pensando e conversando com você mesmo. Só que na realidade, irmãos, eles falam que isso são pensamentos. Irmãos, Deus é perfeito. E Ele não faz acepção de ninguém. Você que é um crente, que é um católico, que é um ateu, que é uma pessoa que nem sabe o que é, né? Você hoje passa a entender que os pensamentos, ele vem de algum lugar. E esse lugar só pode ser de Deus, gente. Esse lugar, né, essa conversa que você conversa, ela só pode ser vinda de algo superior a você. Que você está conversando. Então presta atenção. Ó,
Deus, ele fala assim, ó, lá em Deuteronômio 30:15, se eu não me engano. Hoje ponho diante de você, né, a vida e a morte, as bênçãos e as maldições. Porém, escolha a vida, para que você e seus filhos vivam. Vou repetir de novo ou vamos ler? Vamos ler, né, irmãos? Vamos só tomar mais um tempinho, mas não preocupa não, irmãos, que vocês vão ver que a partir de hoje a vida de vocês vão ser outra. Vai ter outro rumo. Olha para você ver, 30:19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunho contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolha a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Viu, irmãos? Deus aqui, para que você acordou hoje, Ele fala isso. Coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Por exemplo, por que a vida e a morte? Porque Ele te acordou. Quando Ele te acordou, Ele te deu a vida. Agora, se você quiser se autodestruir, muitas pessoas, né, vai e enforca, ou pula numa ponte, ou enfia na frente do trem, do caminhão, né, irmãos? Só que o negócio é o seguinte, então Ele colocou a vida e a morte, você escolhe. Olha para você ver, a bênção e a maldição. Por que a bênção e a maldição? Porque você pode ser tanto uma pessoa que chega e é educado, que chega e é humilde, né, que é uma pessoa abençoada, né, que todo mundo vai falar bem de você. Quando fala bem de você, significa que você é uma pessoa abençoada, né? Porque todos falam bem de você. Olha para você ver. Quer ver? E a maldição? O que é a maldição? É você só maltrata as pessoas, você é uma pessoa que passa perto da outra e nem dá um bom dia, nem dá uma boa tarde, é uma pessoa sem educação. Não sem educação no sentido porque a palavra sem educação, irmão, no Brasil, ela parece que se você está xingando alguém, não é xingando. A palavra sem educação significa que a pessoa não teve uma condição de ser educada. Então, infelizmente, ela não consegue chegar a tratar todo mundo bem. Mas, irmãos, que nós, por exemplo, né, vou englobar eu também, porque eu também não sou tão educado, eu vim de uma família bem pobre. Então, irmãos, vamos fazer o seguinte, vamos ser como a gente é, como passamos a ser bem educados. A gente ser na parte, né, na parte das bênçãos, né? Como você ser bem educado? Aprende, irmãos. Salomão falou assim que é fácil o tolo, né? A pessoa boba, né? Que hoje se fala boba, né? Não vão dizer burra, mas talvez também encaixaria nesse ponto. Que é fácil ela ser sábia, é só ela ficar calada. Né? Olha para vocês verem. Por quê? Porque quando você cala, você ouve. Quando você ouve, você aprende. Então, talvez o primeiro erro seu é de falar demais. Então, para de falar um pouco, aprende a ouvir mais. Aprende a respeitar o irmão pela ideia dele, por mais que não é a ideia sua, por mais que não é aquilo que você gosta. Mas respeita ele. Olha para vocês verem. Por quê? Você respeitando, você está fazendo um ato que está dentro do amor. Então, significa que você está amando. Então, você já está cumprindo o segundo mandamento aí, né? Que é amar seu irmão, seu próximo como a si mesmo. Vamos voltar lá, irmão, só para nós